Olá, tudo bem? Ayrton Lopes falando, e aí, como é que você está? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Tem estudado a palavra de Deus? Tem pensado no reino de Deus? O reino é maravilhoso. Eu quando começo a falar do reino de Deus, cara, não dá vontade de parar, né? Viver o reino de Deus é extraordinário, né? E essa é a mensagem que a gente tem trago aqui. A reflexão que nós temos trago é em relação ao reino de Deus, que é o governo de Deus na terra. Então é necessário eu lembrar novamente, né, que esse não é um vídeo religioso com o intuito de ali querer abrir uma nova religião, né? Abrir uma denominação, criar uma igreja, né? Ter seguidores, mas totalmente o contrário, né? O intuito desse vídeo é deixar uma reflexão sobre o que o Rei Jesus Cristo ele nos ensinou, né? E hoje nós vamos falar um pouco dele aqui. Então esse vídeo é sobre o reino de Deus e o governo desse reino na terra, ok? Essa é a oração do Senhor. E para isso a gente vai ler hoje o texto na Bíblia, né, no livro sagrado, que está em Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, né, que fala assim: portanto, orem assim. Isso foi o Senhor que nos ensinou a orar, né? O rei ensinou a orar. Inclusive foi a única coisa que os discípulos pediram a Jesus para ensiná-los, né? Senhor, nos ensine a orar. E aí Jesus, né, ensinou como. Ele diz assim, portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Né? Essa é a primeira parte, e depois ele concluiu no versículo 13, né, do próprio Mateus 6, ele fala assim: e não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele concluiu esse modelo de oração que é como devemos orar, né? Primeiro localizando o Pai. Onde que Jesus localiza o Pai? Onde que o Pai está? O Pai está no céu, não é? E ele é um rei, não é? Porque Jesus, ele pede para esse reino vir à terra, vir para a terra, né? E que a vontade desse rei seja feita aqui na terra, como essa vontade é feita no céu. Existe uma vontade de Deus que é feita no céu, que Jesus pediu e nos orientou a orar para que essa vontade seja feita aqui na terra também. Então, automaticamente, somando 2 mais 2, significa o quê? Que a vontade de Deus que é feita no céu, ela não é feita aqui na terra. Não é? Senão ele não iria nos ensinar a orar isso, né? Eu acredito que é por aí. E no final ele ainda diz de quem que é esse reino. Esse reino é do rei, de Deus, né? O poder é de quem? O poder é de Deus e a glória também, né? Para sempre, para sempre. Então a gente sabe quando a gente entra nesse reino, nós estamos acessando um governo de alguém que dura para sempre e que não é substituído de 4 em 4 anos, né? Ou que ele não desce na sua casa somente no domingo, ou na sexta para algumas religiões, ou no sábado para outras, ou no domingo para outras, entendeu? Não funciona assim. É um Deus que ele está em constante presença com os que pertencem a esse governo, né? E olha só, depois que Jesus ensinou a orar, né? Ensinou a orar aos discípulos a orarem, né? Ele continua ali falando do que a gente deveria buscar aqui na terra, né?
Porque geralmente as orações do ser humano é muito voltada, não estou dizendo 100%, mas a maioria, né? Se a sua não é assim, tá tudo certo, né? Não precisa ficar chateado. É em torno das coisas, né? Ah, Senhor, me dá saúde, me cura, me liberta, me protege, me dá alimento, me dá roupa, me dá isso, me dá aquilo, me dá uma casa, me dá um trabalho, abre uma porta para mim, abre isso para mim, abre aquilo para mim, entende? Nós fomos ensinados a orar assim, né? A verdade é essa, nós fomos ensinados a orar pelas coisas. Em Mateus 6, versículo 33, Jesus, ele rasga essa lista de oração. Ele fala assim, cara, isso aqui tá errado, entendeu? É melhor você encarar a verdade do que ficar sendo enganado, entende? Tipo assim, eu não gosto de ser confrontado. É melhor a gente ser confrontado, porque aí a gente vai entender onde que a gente está e o que a gente precisa fazer para poder mudar, né? Mudar o jeito de agir. E Jesus ele simplesmente fala assim, cara, rasgou ali a lista de oração dessas pessoas, a gente pede sempre isso, pede saúde, pede comida, pede isso, pede aquilo outro. E porque o que acontece, pessoal? Quando se fala de reino, quando você pede essas coisas para o rei, significa que você não está tendo, entende? E se você não está tendo, você está dizendo para esse rei que ele é um rei negligente, porque esse rei, ele como rei, ele é obrigado a cuidar de você, porque ele é seu rei. É assim que funciona no reinado. Se você vai estudar reinado, funciona assim. Não é igual democracia, não é igual socialismo, capitalismo, que aquela pessoa que está no governo, ela não se preocupa com você. Ela não está nem aí se a sua conta de luz está sem pagar. Se a sua geladeira está cheia ou não está cheia, isso aí para ele tanto faz. Ele deita no travesseiro dele à noite e dorme e ronca, entendeu? Funciona assim, né? Porque é o mundo. Agora, quando você fala de um rei, que é um rei que realmente ele governa para que o reino dele resplandeça a glória dele, né? Isso para ele é coisas que são naturais. Alimentar o povo, cuidar do povo, que o povo tenha saúde, entende? Que o povo tenha segurança. Isso aí são coisas naturais de um reino, ok? São coisas naturais. Então, por que Jesus ele enfatiza isso então? Sobre a questão do que a gente está pedindo, do que a gente está buscando. Ele fala assim, ó, capítulo 6, versículo 33, ele fala assim, portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, né? Algumas traduções falam a sua justiça, né? O reino de Deus e a sua justiça. A sua justiça aí é aquilo que Deus quer, entende? Que seja feito. E ele lhe dará todas essas coisas. Porque é o rei que se compromete em alimentar, em curar, em dar saúde, em dar segurança para os seus cidadãos. Para aqueles cidadãos que ele escolheu para morar no reino. É outra coisa importante. O reino, um rei é que escolhe quem vai morar em seu reino. Não é o cidadão que decide, não, vou morar no reino tal. Entende? Eu vou ser cidadão desse rei. Não, é o rei que decide aonde, quem vai morar no seu reino. E no reinado não existe voto. A palavra do rei ela é final. Então se Jesus está dizendo o seguinte, olha, portanto, põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e ele lhes dará todas essas coisas. Quando você procura se posicionar dentro desse governo, dentro desse reino, automaticamente
o rei vai suprir a tua vida, vai suprir os seus negócios, para que você possa, ser um cidadão que represente bem esse reino e assim a glória desse reino, né, seja vista por outras pessoas. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Às vezes pessoal, eu dou exemplos aqui, eu tenho que ficar atento com os exemplos, porque como eu tiro esses exemplos do sistema do mundo, né? Por exemplo, às vezes eu posso falar de um cantor, né? Às vezes eu posso falar de um empresário, né? Que não tem ainda não tem ainda a visão do reino de Deus, entende? Ele não tem, ele não usa o seu talento para o reino de Deus. E aqui o meu objetivo com esses vídeos é que você possa usar o seu talento não para conseguir coisas materiais, mas para que o reino de Deus seja expandido. E automaticamente, quando o reino de Deus vai ser expandido, Deus vai te dar as ferramentas necessárias para você levar além o reino de Deus. Não é para você, um exemplo, eu vou pregar então o reino de Deus porque ele vai me dar um avião. Não funciona assim. Né? Hoje eu prego o reino de Deus com um telefone Android e um microfone que eu comprei de R$ 25, né? E a plataforma do YouTube aqui que eu uso de forma gratuita. E a internet, do Wi-Fi que eu pego da minha casa para poder fazer o upload dos vídeos. É essa ferramenta que eu estou usando, além do computador já antigo, né? Os estudos e tal, mas aquilo que eu já tenho para poder à minha volta e que Deus supriu, entende? Não foi eu que consegui essas coisas, foi Deus que supriu para que eu possa pregar o reino de Deus com ela. Agora, se eu precisar viajar para longe, para cá e para lá e aqui e tal, o reino de Deus está crescendo por meio daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou fazendo, aí pode me dar um avião, entende? Mas é para o reino de acordo com aquilo que eu estou fazendo, né? Agora, quando eu cito o exemplo de um artista ou de um empresário, eu quero dizer o quê? Que aquela pessoa ela tem um talento, ok? Ela pode não estar usando aquele talento para o reino de Deus. E aquilo vai chegar um momento que para ela não vai ser aquilo que ela está buscando, entendeu? Não vai fazer sentido na vida dela. Por isso que a gente primeiro tem que pensar no reino de Deus. É o que eu tenho dito aqui. Voltando na questão do reino. Salomão, tá? Certa vez foi uma rainha visitar Salomão, a rainha de Sabá, né? Ela era da África. Ela levou muitos presentes para Salomão. Muita coisa. Porque ela tinha ouvido falar de Salomão. Ela tinha ouvido, alguém falou para ela da sabedoria e tal de Salomão. Ela falou assim, cara, eu vou lá. Talvez no coração dela ela pensou assim, cara, eu vou lá mostrar para esse menino o que é ser rei, né? O que é a glória de um rei. Então ela levou muita coisa, encheu de presente, né, e tal. E aí a palavra de Deus fala que antes dela chegar até Salomão, ela teve acesso às pessoas que viviam na corte do rei, né, ali no palácio do rei Salomão. E a maneira com que aquelas pessoas se vestiam, como que elas comiam, o que elas comiam, os pratos de ouro, copo de ouro, aquilo impressionou a rainha muito antes dela falar com o rei. Porque na hora que ela chegou para falar com ele, ela falou, cara, eu vi ali, cara, eu já vi tudo. Eu já não preciso falar nada, eu já vi tudo. Porque a glória do rei foi manifestada nas pessoas que moravam com ele, e que viviam com ele, e que comiam com ele. E é isso que Jesus quer, é isso que Jesus está te chamando, para você morar com ele, para ele fazer morada em você. E aí a glória dele vai ser manifestada em você, como?
com coisas do mundo, porque nós vivemos na terra. E quais são essas coisas? Aquelas coisas que forem necessárias para você expandir o reino de Deus. Talvez pode ser uma bicicleta, pode ser um carro, pode ser um apartamento, pode ser uma mansão, pode ser uma barraca, pode ser um barco, um navio, uma jangada, não sei. Entende? Cara, pode ser qualquer coisa. Pode ser um cargo, né? Um cargo de presidente, um cargo de funcionário público, entende? Na administração pública, um cargo no hospital, diretor de hospital, pode ser qualquer coisa que for necessário para você expandir o reino de Deus, Deus vai colocar na sua mão. Isso aí eu não tenho dúvida de que acontece. Entende? Mas a necessidade é buscar primeiro o reino de Deus. Eu quero propagar essa mensagem. Tem que estar no seu coração. Entende? Porque, olha só, o que ele fala? Buscar primeiro. Quando a gente começa a falar assim, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto... às vezes tem muita gente que conversa assim, né? Em primeiro lugar é o seguinte, olha, em segundo lugar é o seguinte, em terceiro lugar, em quarto lugar, em quinto lugar, em sexto lugar, e fica criando aquela pontuação. É para fácil entendimento, tá tudo certo, né? Não tem problema nenhum. Mas Jesus, ele começou assim, olha, em primeiro lugar, você coloca o reino de Deus. E o segundo? E o terceiro, e o quarto e o quinto? Ele falou o quê? Não tem, cara. Entende que não tem segundo, terceiro, quarto e quinto? Em tudo que fizermos, nós precisamos buscar primeiro o reino de Deus, tá? E é disso que a gente está falando aqui hoje. Buscar primeiro o reino de Deus, né? Para isso nós precisamos escolher nossas prioridades para não fazermos coisas que nos impedem de chegar onde que a gente quer. Porque às vezes muita coisa que você está fazendo hoje... lá na frente não vai fazer sentido, porque aquilo não te levou onde você quer, né? E o maior fracasso, né? O maior fracasso das pessoas não é quando elas falham, né? Por exemplo, eu vou começar um negócio novo, falhei, fracassei. Aí vai para outro, fracassou, vai para outro, fracassou, vai para outro, fracassou. O maior fracasso é quando você é bem sucedido fazendo a coisa errada, porque o seu coração não fica em paz. Entende? Você, cara, não é isso que eu queria para minha vida. Você conhece alguém que já é um profissional, atende a algum lugar, às vezes ele fez um concurso público, não sei, qualquer coisa. Você percebe pela expressão da pessoa quando ele está naquele lugar. Às vezes acontece isso muito no departamento público, né? Infelizmente, né? Você vai ali ser atendido, você sente que aquela pessoa não quer estar ali, não é? Ou vai numa loja, ou vai comer no restaurante, ou vai no supermercado, ali tem a caixa, o caixa ali para te atender, né? Aquela pessoa está tão mal-humorada, ela falou assim, cara, não é isso que eu fui chamado para fazer. Entende? Agora tem pessoas que já foram chamadas para fazer aquilo, cara. Não tem nada de errado. Todo trabalho edifica as pessoas, né? Mas tem gente que foi chamada para ser um caixa do supermercado ou trabalhar no serviço público. Mas você precisa entender que aquilo tem que ser um talento que ela tenha. O cara, às vezes tem cara que é bom para ser na administração pública. Tem pessoas que são boas para trabalhar no supermercado, né? São boas para estar no governo. Entende? Mas aí a gente precisa entender qual o nosso talento, porque se a gente fazer bem feito aquilo que a gente não foi chamado para fazer, a gente vai ficar frustrado. É como você tirar 10 no exame errado. Nós estávamos fazendo a prova, mas tal. Ó, que você olha em cima é o nome de outra pessoa ou é outra classe que você não está. Às vezes você está no terceiro ano, você está fazendo prova do segundo ano. Entende? Não vai fazer diferença nenhuma, né? Então a gente tem que ter a prioridade naquilo que Deus quer, né? E a pior tragédia é você ter uma vida sem propósito.
A gente precisa de ter um propósito. Precisa buscar algo realmente que Deus nos chamou para fazer. Né? Porque isso tudo que a gente está fazendo, né? O tempo está passando. Tá? O tempo está passando. Eu já estou aqui já com 20 minutos gravado de vídeo e passaram-se 20 minutos da minha vida. Se esse trabalho que eu estou fazendo aqui não me edificar e não eu imaginar assim, cara, não é isso que eu fui chamado para fazer, né? E aí não te edifica. Eu estou perdendo meu tempo, você está perdendo seu tempo. Mas eu tenho fé em Deus, em nome de Jesus, que essa palavra é a palavra que Deus quer que você ouça. Entende? Porque é a palavra do reino. É aquilo que Ele chamou para a gente pregar. Ele não chamou para a gente pregar outra coisa. Né? Jesus, ele só pregava uma coisa, o reino de Deus. Ele só pregava isso. Né? E o tempo, a gente precisa tomar cuidado. Porque hoje a moeda corrente da atualidade é o tempo. E as pessoas estão loucas para tomar o seu tempo. Né? Na internet, na televisão, nas séries, né? Hoje, as séries... Eu era assim uma pessoa louca com filme, né? Eu já vi, cara, eu posso dizer aí que eu já vi milhares de filmes. Eu posso dizer, todo filme que às vezes eu olho assim, ó, no catálogo de filmes de todos os anos, cara, já vi. Entende? E aí a gente cria umas prioridades, tá? Cria umas prioridades preocupantes. Umas prioridades que não levam a gente aonde a gente quer ir. Por exemplo, eu falei assim, cara, como eu morei fora do país um tempo, a minha vontade era de manter a língua inglês, manter o inglês. Né? Então eu pensava assim, não, cara, eu vou ver filme, desligo a legenda, põe só o som e vou escutando e tal, que eu consigo manter o inglês. Né? Era a minha prioridade. Só que o que acontece? Eu via muito filme, e isso toma meu tempo. Não é? Então é uma prioridade, mas não é uma prioridade boa. Não é uma prioridade que me edifica. Entende? Porque eu não vi o reino de Deus aí. No que a gente assiste nos filmes. Entende? Eu gosto muito de filme de ação. Ok? Aonde que está Deus quando um cara fica matando o outro no filme? Cortando a cabeça do outro no filme. Entendeu? Filme de guerra. Aonde que está Deus aí? Entende? Então isso não edifica. Aquilo que você está colocando na sua mente, né? A gente tem que pensar, poxa, isso aqui está fazendo diferença, ou vai fazer diferença no reino de Deus? Outra coisa, futebol. Tem gente que ama futebol, eu também gosto. Né? Eu sou assim, sempre fui atleticano, né? Aqui do Galo, de Minas Gerais, de Belo Horizonte. Mas o detalhe é o seguinte, eu vi que em 2024 eu assisti mais de 100 partidas do Atlético. Aí você coloca 2 horas por partida, 200 horas no ano, mais 1 hora de ali começo e final de partida, né? No mínimo 300 horas no ano. No outro dia, mais 1 hora escutando os comentaristas das rádios, para saber o que aconteceu e tal, quem mandou embora, mandou o técnico embora, tal, quem jogou mal, quem jogou, entendeu? Mais 1 hora, 4 horas no dia, 4 horas por jogo, 400 horas no ano, entende? Aí você vê, imagina se você tivesse focado em buscar o reino de Deus e a sua justiça naquilo que você faz, não é? Por exemplo, vamos colocar aqui na sua profissão, tá? Em se qualificar mais na sua profissão, essas 400 horas, entende? Vou colocar essas 400 horas só de trabalho, nem estou colocando a dos filmes, cara, nem estou colocando a dos filmes. Eu vou colocar essas 400 horas de trabalho no ano em se capacitar dentro daquilo que você faz e dentro da palavra de Deus, né? Ler ali a Constituição de Deus, do reino,
para você se conectar mais ainda no reino, cara. Você com certeza vai se tornar um trabalhador melhor do reino de Deus. Um representante melhor do reino de Deus na terra. Porque, como eu te falei, o seu tempo é uma moeda preciosa e as pessoas querem tomar essa moeda. O príncipe das trevas, ele quer essa moeda sua. Para que você não abra a sua visão e saia desse reino das trevas. Para o reino da maravilhosa luz que é o reino do nosso Senhor Jesus. Não é? Então a gente precisa ficar atento com o que está tomando o nosso tempo. Então quando você for ouvir alguma coisa, pode ser até uma música boa, entende? Mas você tem que procurar o reino de Deus. Tem que procurar o reino de Deus, porque a maior ferramenta do mundo das trevas, do príncipe das trevas, é ocupar você fazendo coisas boas, mas que não são as coisas certas. Existe muita gente fazendo coisa boa, mas que não é a coisa certa, né? E aí a gente tem que procurar dar prioridade às coisas de Deus, não é as nossas próprias prioridades. Não é, por exemplo, eu passei 20 anos congregando, entende? E lá eles fazem um trabalho bom, fazemos coisas boas lá, fizemos coisas boas lá, em 20 anos, fizemos coisas boas, entende? Mas eu nunca tinha ouvido uma ministração sobre o reino de Deus, sobre o governo de Deus na terra. Entende? Sobre a influência do governo de Deus na terra. Porque existe a diferença entre reino celestial e reino de Deus. Reino celestial é onde Deus mora, onde é o trono de Deus. Entende? É um lugar. É um lugar onde que tem o ser, que é o rei, e assenta lá. Ele tem o trono dele lá. Ele disse que ele é rei, então ele é rei. Né? A palavra dele consta isso. E esse lugar, né? Esse lugar, ele quer governar a terra. Entende? Esse lugar, ele quer governar a terra. E eu nunca tinha ouvido falar de uma ministração dessa, de que o reino celestial quer governar a terra. Não é que Deus vai descer para a terra, mas é a influência dele, a influência desse reino manifesta na terra e a terra se torna uma colônia. Por exemplo, você aprendeu a falar português como? Porque foi influenciado pelo rei de Portugal. Um rei geralmente envia sua palavra e sua palavra é cumprida. Jesus, ele curou muito assim. Ele simplesmente falava. E a pessoa lá do outro lado era curada, porque o rei, quando ele manda a palavra, né, aquilo acontece. Né? Então isso é a diferença de reino do céu e reino de Deus. O reino de Deus é influência. É o reino de Deus influenciando a terra. Né? E Jesus tinha uma prioridade. Se Jesus, que é o rei, tinha uma prioridade, nós também temos que ter essa prioridade. Nós vamos ver qual que é a prioridade de Jesus. Jesus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, fala assim: depois da sua morte, Jesus apareceu a eles de muitas maneiras, durante 40 dias, provando sem deixar dúvida nenhuma que estava vivo. Os apóstolos viram Jesus, né? E ele conversava com eles a respeito do reino de Deus. 40 dias depois que Jesus ressuscitou, ele continuou aparecendo para os discípulos e falava uma missão só, uma coisa só, não tinha duas conversas, pessoal. Era o reino de Deus que Jesus falava com eles, ensinava, pedia para eles pregarem,
pedia para eles sinais, ó, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Se o reino de Deus chegou quando Jesus veio à terra e ele subiu e enviou o governador, que é o Espírito Santo de Deus, então esse reino, ele está na terra. Essa influência está na terra. E a glória de Deus, ela vai encher a terra quando as pessoas receberem esse governo, que é o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito Santo de Deus vai ministrar no coração dessas pessoas para que elas levem essa mensagem por meio do trabalho. Porque é isso que Deus faz. É isso que Deus sempre fez trabalhar. Hoje a gente conhece como milagre, mas Jesus, ele sempre falava que era o trabalho. Quando Jesus operava ali uma cura, uma ministração e tal, o que ele falava? O meu Pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Aquilo que Jesus estava fazendo ali é o trabalho dele. É a manifestação da glória divina por meio do trabalho de Jesus. E é essa manifestação divina que Deus quer que você faça no mundo. Entende? No governo, nas escolas, nos hospitais, nos comércios, naquilo onde você tem influência, na sua tribo, para que você manifeste a glória de Deus na terra. Por isso que Deus encheu você com o Espírito Santo. Não é? Olha que maravilha, que oportunidade, que graça. Isso para mim é graça. Ter a oportunidade de representar um rei sem merecer. Não é? Sem merecer. Mas pelo aquilo que ele é, pela misericórdia que ele tem, ele falou assim, cara, vocês vão me representar. Tanto é que ele, na cruz, ele comprou esse direito novamente. O direito de que Adão tinha perdido lá no Éden. Jesus comprou de volta. E ele agora pode fazer morada em nós por meio do Espírito Santo. É Deus morando nas pessoas e as pessoas levando a glória de Deus até encher a terra. Não é encher o céu. A vontade de Deus é feita no céu, entenda isso. Jesus pediu para que ele faça a vontade dele na terra, como é feita no céu, não é? E olha só, essa mensagem em Atos, né? A gente tem que entender como que a gente progrediu nessa mensagem, tá? Como que a gente progrediu? Porque às vezes o movimento não te garante sucesso, não. A gente tem que parar e refletir, cara, o reino de Deus está sendo expandido, né? Às vezes tem pessoas que falam comigo assim, cara, hoje a internet, todo mundo tem acesso ao reino de Deus. Cara, não tem acesso ao reino de Deus. Porque você vê que países árabes, eles não falam do reino de Deus. Eles não vivem, eles não testificam o reino de Deus. A Coreia do Norte, se você fala do reino de Deus, você é morto, é preso. Agora imagina você viver o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele para ser testificado, precisa ser vivido. Como é que você vai viver algo que você não pode? Entende? Aonde que está se manifestando o reino de Deus na terra? Diz para mim. Eu preciso entender, é isso que eu não consigo ver. Talvez se você me mostrar, eu vou conseguir entender. Ó, o reino de Deus está manifestando aqui, o reino de Deus está manifestando ali. Porque a manifestação do reino de Deus é quando sai de dentro da pessoa o reino, né? E a glória de Deus, ela é visível na terra. Entende? É isso. Jesus ele disse o seguinte, ó, porque essa boa notícia, a boa notícia sobre o reino, será anunciada no mundo inteiro como testemunho para toda a humanidade, e então virá o fim, que é em Mateus 24:14. A boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro
como testemunho para toda a humanidade, então vai vir um fim. É aí que vai vir um fim, né? Às vezes, não sei se você já recebeu, eu recebo sempre cortes, né, da internet. Hoje a internet é feita de cortes, né? Cortes disso, corte daquilo, corte de uma piada, corte disso, é feito de corte. Então, às vezes eu recebo cortes da vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus, da volta de Jesus na Terra. Eu acredito, eu tenho certeza que é o que vai acontecer. Ok? Com Jesus, ele vai voltar na Terra. Porque Deus fez o começo e o fim. Ele existia antes do começo e depois do fim, ele continua a existir. Então eu não tenho dúvida de que tudo na Bíblia vai se cumprir o que não se cumpriu ainda. Ok? Mas o que você tem que entender é o seguinte: o que o rei falou? Tá? Ele falou o seguinte: haverá princípios, haverá situações que vai ser princípios. Mas o fim vai ser quando? Quando o reino de Deus for pregado e for testemunhado para todas as nações. Eu vivo num país que é considerado um país cristão. E 20 anos depois que eu tive acesso ao reino de Deus. Entende? Passou 20 anos eu congregando, eu nunca tinha ouvido essa mensagem. E essa é uma mensagem que Deus sempre pregou. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. Se você for nos evangelhos, tá? Se for nos evangelhos, naquilo que o rei disse, ele fala assim: como é que eu posso comparar o reino? O reino é assim, o reino é assim, o reino é assim, o reino. Parece uma mensagem cansativa, não é? Só fala de reino, só fala de reino. Mas é só o reino. Você foi feito para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E depois vai vir o fim, quando a gente testemunhar esse reino no mundo inteiro. Aí o rei volta. É simples. O rei vai ficar aqui quanto tempo? 1000 anos. E depois o rei vai de novo. Volta para o lugar onde que ele está. E depois ele vem de novo. Qual que é o problema? A gente está muito focado no que vai acontecer. No que Deus tem que fazer. Não, Deus fez a terra assim, foi assim, entendeu? Aí a gente vai, não, o tabernáculo foi criado assim. Aí o templo tem que ser assim. Você tem que adorar assim. Você tem que fazer isso. É assim que você ajoelha. Esse reza assim. Entende? Não, Deus falou, cara, só prega o reino. Prega o reino e está tudo certo. Em primeiro lugar. Né? Você não tem que ficar preocupado depois. Para onde que eu vou depois que eu morrer? Cara, não depende de mim. Entende? Aonde é que eu vou ficar? Eu vou receber... tem gente que fica preocupada se vai receber galardão no céu, cara. Galardão no céu. Olha para você ver com que o cara está preocupado. Tanta gente que não ouviu sobre o reino ainda e o camarada está preocupado com o galardão dele no céu. Né? Nada contra, está tudo certo. Eu quero dizer para você que não é isso que Deus quer que você busque. Ele disse, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Jesus ele fala o seguinte sobre o primo dele, João Batista. Ele fala assim, de mulher não nasceu ninguém maior do que João Batista. Ninguém maior do que João Batista. De mulher, não nasceu ninguém mais. Mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. O que eu quero dizer para você? A gente foca tanto nas coisas que vai vir, nas coisas que já passaram, nos profetas, nos reis, né? A gente gosta, cara, a gente gosta. Né? Todo mundo às vezes fala assim, a preferência unânime de rei é o rei Davi. Né? Um exemplo. Eu já prefiro o rei Josias. Né? É uma questão de preferência. Mas quando você vai ouvir uma pregação, você só ouve sobre... vou pregar sobre Noé, vou pregar sobre Caim que matou Abel, sobre isso, sobre aquilo outro, sobre esse profeta. Aí ele fez o machado
o machado flutuar, ele pôs farinha na panela, ele ressuscitou um morto, entende? Aí vai falando sobre esses detalhes. Aí depois vai para o Novo Testamento. Ah, Paulo falava isso, São Paulo aquilo, entendeu? Aí o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o Apocalipse, as igrejas da Ásia e tal, explica tudo, cara. Mas não fala nada do reino. Jesus simplesmente falou assim, cara, o reino, só prega isso. O reino de Deus é chegado. Quando você acessa o reino, você não precisa preocupar com doença, com dinheiro, com saúde, com segurança, com nada disso, porque isso é parte do reino de Deus. E é o reino de Deus na terra. Né? Na terra. É esse reino que Jesus pediu para a gente trazer para a terra. Ora, para esse reino vir para a terra. Deus vai manifestar em você e esse reino vai ser manifesto, a glória de Deus vai ser manifesta na terra. Isso é que Deus quer, né? Olha só, para a gente fechar, vou falar só aqui de um cara que é o que está em Êxodos 35, 30. Moisés, 30 e 31, Moisés disse ao povo de Israel, o Senhor Deus escolheu Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá. Deus o encheu com seu espírito e lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Esse cara já tinha esse dom, né? Esse cara já tinha esse dom. Ele sabia fazer isso tudo, né? Aí Deus chamou esse cara para fazer o tabernáculo, né? Construir a casa dele, onde que ele ia fazer morada, né? Construir a casa onde Deus ia fazer morada. Jesus Cristo já restaurou sua casa. A casa que você é o Espírito Santo que você onde que habita o Espírito Santo de Deus é você, sua casa, tá? É sua casa. É casa de Deus, desculpa. Você é casa de Deus na terra. E você tem habilidades. Lembra? O nosso foco é que você manifeste a glória de Deus por meio das suas habilidades. Servindo. Deus falou que no mundo, no reino de Deus, maior é quem serve, não é quem está sendo servido. No reino de Deus, maior é quem serve. Então, o meu chamado para você hoje, use o seu talento para servir, mas com a sua mente no reino de Deus. Fala assim, cara, eu preciso servir no meu restaurante, eu preciso servir na minha mercearia, no meu comércio, no meu negócio, na minha empresa, na minha indústria. Entende? Mas como que eu vou servir? Eu vou servir, usar o meu talento, as minhas qualidades, para servir pessoas que são casas de Deus ou que irão ser casas de Deus. As que não são casas de Deus ainda, porque elas não tiveram o entendimento aberto. Estão no mundo das trevas ainda. É só isso. Não significa que essas pessoas não são importantes, que a gente tem que descartá-las. Ah não, esse aqui não é crente, então não falo com ele. Pelo contrário, quando você serve um não crente, você é crente, você é casa de Deus. Você entende que Jesus, né, manifesta a glória de Deus por meio de você. Então, você vai servir essa pessoa não crente e ela vai ver Deus em você. Ela vai ver o reino de Deus em você. Isso é o papel da colonização. Isso é o papel de uma colônia. Se a gente quer levar o reino de Deus, nós precisamos tirar o reino de Deus de dentro de nós, que o reino de Deus já está dentro de nós. Para que as pessoas vejam que esse reino existe.
E aí sim nós seremos testemunhas, né? É coisa simples. E olha, essa palavra do reino, essa ministração do reino, é a única ministração na Bíblia, é a única pregação na Bíblia que Jesus diz que quando ela é pregada, né, que é a pregação, a mensagem do reino, ela é pregada, o próprio diabo vem para roubar sua semente. Ele vai dizer assim, cara, isso aí é história da carochinha. Não funciona assim não. Né? Lê lá a passagem em Mateus do semeador. No livro de Mateus tem uma passagem que chama o semeador. Aí Jesus fala lá de que o cara saiu a semear e veja o que aconteceu com a primeira semente. É uma tarefa que eu estou deixando para você aqui. Depois você escreve aqui no comentário, você fala assim, me fala o que aconteceu com a primeira semente. Quem que veio tirar a semente? Né? Aí você me diz se eu estou certo ou se eu estou errado. Né? Beleza? Porque eu estou falando da palavra, pessoal, não estou falando coisa da minha cabeça. Né? Eu estou lendo textos que são textos que estão na palavra de Deus. Você pode ir lá, você pode conferir se está lá ou se não está. E Jesus, ele só pregou o reino para que nós também pudéssemos pregar somente essa mensagem. Não tem outra mensagem para poder ser pregada. Né? E é essa mensagem que liberta. É essa mensagem que cura. Essa mensagem que vai melhorar o seu negócio, vai melhorar as suas finanças, vai te dar paz, vai te dar tranquilidade, vai você deitar e dormir tranquilamente. Porque é uma mensagem de um rei, de um reino, de uma família real. E o que eu estou te chamando a acreditar é acreditar naquilo que está escrito na palavra de Deus. Eu sou muito tranquilo quanto a isso, sabe? Às vezes eu não preciso ver as coisas para poder acreditar. Se alguém me contar, eu já acredito. E se for a palavra de Deus, eu acredito mais ainda. Por exemplo, existe lá, só para a gente concluir aqui, existe lá o profeta Eliseu. E teve uma situação que a Síria estava invadindo os assírios estavam invadindo Israel, né? Estava cercando Israel e tal para atacar. E aí o comandante dos assírios ele fazia um planejamento, só que Eliseu contava para o rei de Israel. Cara, não passa aqui não que os assírios estão escondidos. Não passa ali não que o exército inimigo está escondido. Aí o rei desse exército, né, os assírios, ele ficou tão indignado e falou assim, cara, quem é de vocês? Falou com os generais dele, né? Quem é de vocês que está contando para o rei de Israel meus planos? Aí teve um que levantou e falou assim, cara, ô meu rei, não tem ninguém contando para você, não somos nós não. É o profeta Eliseu que escuta o que você fala até dentro do seu quarto. Olha só, o profeta escuta até dentro do seu quarto e vai e conta para o rei de Israel. Agora você me pergunta, como que ele escuta? Cara, eu não sei. Deus revelava para ele, está tudo certo. Eu acredito que Deus revelava para ele. Pronto. Aí o rei, né, o inimigo, mandou ir prender Eliseu. E Eliseu estava na cidade juntamente com o ajudante de ordem dele. Aí esse cara saiu na porta de manhã, o Geazi, e viu o exército assírio cercando a cidade, não é, para prender Eliseu. E esse cara voltou para Eliseu, o Geazi, e falou assim, cara, Senhor, vamos morrer, acabou tudo. O exército cercou a cidade, vai matar todo mundo. Aí o Eliseu, muito calmo, muito tranquilo, falou assim, cara, oh meu Deus, abre os olhos do meu ajudante de ordem aqui, porque maior é o que está conosco do que os que estão com ele, né? Com eles. E aí os olhos espirituais desse ajudante de ordem foi aberto, e quando ele olhou aos montes, ele viu o monte cercado assim em cima de carros e cavalos de fogo.
do rei, desse reino que eu estou te chamando para servir. Você, meu querido, você não é soldado de Cristo. Você não é engajado em guerra. Você é um embaixador de Cristo. E quando você ora, entende? Quando você ora representando esse reino, que é o reino dos céus, e você é a influência do reino de Deus na terra, as coisas acontecem. Você pode ficar em paz. As coisas acontecem porque existem departamentos no céu para cuidar de você, cuidar dos interesses desse reino na terra. Então, se você está precisando de uma ferramenta para poder expandir o reino de Deus, e essa ferramenta é a sua empresa, né? Deus tem essas ferramentas para você. Deus tem comida, tem roupa, tem carro, tem apartamento, tem tudo para você. O reino de Deus não vai te deixar passar fome. Não precisa ficar buscando comida, bebida, roupa. Não foi o que Jesus disse? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas, mas para a glória dele, cara. A glória do reino. É o reino de Deus na terra. E a gente foi chamado para isso, para fazer discípulos. Discípulos, né, que queiram levar o reino de Deus, para a glória de Deus expandir toda a terra. E a glória de Deus vai chegar nessas pessoas, tá? Por meio do reino, e elas serão libertas do príncipe das trevas. Porque para libertar elas do príncipe das trevas, é somente elas abrirem o olho, a mente espiritual. Quando o cara abrir a mente espiritual, ele vai falar assim, o quê? O que eu estou fazendo na minha vida, cara? O que eu estou fazendo aqui não vai me levar a lugar nenhum. Eu preciso mudar radicalmente aquilo que eu estou fazendo. E colocar o que eu estou fazendo no reino de Deus. E automaticamente, aquele reino das trevas, ele vai sendo dissipado e vai sumir. E depois o reino de Deus toma conta, completamente. Como aconteceu lá no sonho de Daniel. Daniel, o rei lá, o Nabucodonosor, teve um sonho, Daniel interpretou. No próximo vídeo eu vou trazer esse versículo. E uma pedra rolou da montanha e bateu na cabeça da estátua e foi desmontando ela, pedaço por pedaço, pedaço por pedaço. E depois essa pedra cresceu, começou a crescer e encheu o mundo todo. Isso é o reino de Deus, que sobressaiu sobre todos os outros reinos. Então, quando a Bíblia fala para você que Jesus é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, Jesus é o teu rei, porque você é um rei que o representa na terra. Ele não é rei do governo do mundo, dos presidentes, dos reis. Não é esse tipo de rei que Jesus está falando. Ele está falando que os reis são aqueles que são casa de Deus e habitam a terra. Deus é rei dessas pessoas, desses senhores. E você, eu tenho certeza que é um. Se não é, ouvindo aqui os meus vídeos, né, que eu tenho colocado essa mensagem, você está muito perto de se tornar casa de Deus na terra para influenciar gerações e multidões, porque esse é o nosso momento. O momento de Abraão passou, de Noé passou, de Adão passou, dos profetas o momento já passaram, dos apóstolos passaram, de todo mundo que estava ali no livro de Atos, no Coríntios, daquele momento antigo onde nasceu a igreja, né? Aquelas pessoas, dos reis maravilhosos que governaram aí Israel, né? Mantiveram a palavra de Deus, como Davi, Josias, né? E vários outros reis. Esse momento passou para eles. Eles não podem fazer mais nada na terra. Eles já cumpriram a missão deles. Mas agora, existem pessoas novas,
para cumprir, para levar essa missão, que é a vontade de Deus, que é a glória de Deus na terra. E essas pessoas é você e sou eu. Somos nós que precisamos continuar com essa missão, para que a próxima geração, eles fiquem mais próximo ainda da volta do reino. Essa é a nossa missão, deixar mais perto. Deixar mais perto. Cada geração que vem vai deixar mais próximo para a volta de Cristo. Mas para isso a gente precisa fazer o que ele disse. Olha só o que ele disse aqui para a gente fechar. Vamos fechar com esse versículo. Mateus 24, 14. Pega a tua Bíblia e leia. Não, talvez você não goste da versão que eu leio, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Pode ler outras, não tem problema. Lê Ave Maria, lê a que você achar melhor. Entende? Vê se é o mesmo texto. Tá? O meu fala assim: e a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade, e então virá o fim. Né? É isso que vai trazer Jesus de volta. É nisso que nós temos que engajar. Essa é a mensagem de Deus, a mensagem do reino. Ok? É a mensagem do reino. Buscai primeiramente o reino de Deus. E um reino, você atrai as pessoas pelo reino, mostrando aquilo que o rei é, aquilo que o reino oferece. Não é oferecer, não é querer trazer as pessoas para o reino mostrando o que é de errado no reinado das trevas. A gente sabe, todo mundo sabe que no reinado das trevas não tem nada bom. Mas esse todo mundo é só quem saiu de lá, pessoal. Quem não saiu de lá ainda, ele não entende que aquilo é ruim. Então, para a gente poder mostrar o que é bom para essa pessoa, a gente precisa mostrar as qualidades do reino. Cara, olha só, você está vivendo assim, você está vivendo na cachaça, você vive na cachaça, a sua mulher está triste, o seu filho está triste, você está gastando todo o seu dinheiro com droga, você gasta todo o seu dinheiro com jogo, entende? Você está destruindo a sua saúde, olha só os alimentos que você come, olha só as músicas que você ouve, isso está fazendo sentido para você? Aonde que você acha que você vai conseguir chegar com isso? Eu tenho um lugar, um reino, que você vai conseguir dominar sobre a cana-de-açúcar. Você vai conseguir dominar sobre a coca, a folha de coca. Você vai dominar sobre a doença. Cara. As pessoas vão passar a te valorizar pelo que você é. Entende? Aí você começa a fazer aquela pessoa refletir. Assim, cara, será que existe um reino onde eu posso dominar sobre a minha situação? Dominar sobre as minhas frustrações? Dominar sobre as minhas circunstâncias? Eu tenho trabalhado e eu não consigo pagar a conta de água, o aluguel, a conta de luz. Não é possível. E eu não vejo perspectiva em aposentadoria. Quanto mais eu ouço a notícia, mais eu vejo que os governantes desse mundo estão atrapalhando as pessoas de trabalhar, de produzir, de crescer. Será realmente que existe um outro lugar? Sim, existe. É o reino de Deus. Aquilo que Jesus pediu para a gente levar para as pessoas. Ide, pregai que o reino de Deus é chegado. E quando as pessoas se convertem a esse reino, começam a viver, passam na porta, entram nesse reino, e a porta a gente sabe que é Cristo. Ele é o caminho, Ele é a vida, é Ele que alimenta esse reino. Entendeu? Ele é um rei bom.
Por isso que ele fala, cara, não fica me pedindo comida, roupa, trabalho. Só entra no reino, cara. Só entra no reino aqui, ó, que você já vai ter. O rei te alimenta. Ok? Forte abraço para você. 1 hora de vídeo. Eu tenho que diminuir. Um abraço. Fica com Deus, tá?